com a nossa entrevista nacional. A nossa entrevista nacional é super interessante. Eu estou muito feliz do Dr. Rafael Espera ter aceito o nosso convite. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mas tem residência médica em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. E ele também fez lá a especialização dele em Neurologia Cognitiva e do Comportamento. E atualmente ele é da divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas, mas é membro também do grupo de Neurologia na área da cognição e do comportamento, da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Americana de Neurologia. Dr. Rafael, muito obrigada. Eu sei que seu tempo é muito corrido, mas você vai falar de um assunto tão importante, onde as pessoas desconfiam, mas não sabem dizer exatamente o que anda acontecendo. O Dr. Rafael vai conversar com a gente sobre saúde do cérebro e as sequelas da Covid-19. A gente sabe que as percepções das consequências do vírus no cérebro são recentes, porém já se aponta aí os especialistas para possíveis lesões no sistema nervoso. Há casos de pacientes graves que vão para a UTI, que incluem delírios, confusão, alteração comportamental, rebaixamento de consciência, problemas de memória também, dificuldade de interagir. O nosso cérebro, ele é uma máquina. Tudo passa por ele, ou tudo é a partir dele. Por isso que a neurologia, em especial a neurologia cognitiva, é tão importante. E eu já começo dando boa noite aí, dando oi para o Dr. Rafael Espera, agradecendo e dizendo o que anda acontecendo com o nosso cérebro depois da Covid-19, se há uma forma da gente cuidar melhor ou se prevenir em relação a essas lesões na área da cognição. Bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, Maia, pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar um pouco sobre um assunto, né, tão importante, tão prevalente e tão novo, né, no nosso cotidiano desde o ano passado. Muito obrigado. A gente fica olhando para essas pesquisas todas e a gente precisa de um intérprete, porque as pessoas acham que vai passar, acham que é uma sequela que é passageira, e a gente não tem informações consistentes, solidificadas em relação a esse tema. O que se sabe exatamente em relação a essas sequelas que a Covid deixa no nosso cérebro, doutor Rafael? Perfeito, Maia. Uma pergunta muito importante, né? Porque quando a gente pega um paciente com Covid, principalmente as formas graves, a gente vai diferenciar, então, em duas etapas, né? Primeiro, o paciente que tem uma alteração cerebral aguda, secundária ao Covid, né? Que de maneira indireta, o Covid pode levar um paciente a ter um AVC, ou própria instabilidade do Covid, por trazer o paciente uma dificuldade respiratória e de oxigenação, né, no corpo, inclusive o cérebro sofrendo em relação a isso, pode levar a um comprometimento cerebral, né? Então são momentos delicados, né? E a gente sabe que numa fase aguda, ou seja, inicialmente durante a infecção do COVID, o cérebro ele já pode sofrer algumas consequências, né? E isso pode levar a um prejuízo a longo prazo do cérebro, né? Então, o paciente que tem um AVC, que tem um quadro mais grave, né, de instabilidade, ele pode, depois de 2, 3, 4 semanas principalmente, a gente vê que na recuperação, na fase de convalescência, ele vai ter algumas dificuldades, e as dificuldades podem ser motoras, né, se mexer, de linguagem, de falar, de se expressar, e também dificuldades, às vezes, visuais, atenção, né? E aí também as dificuldades que a gente chama cognitivas, em relação à memória e funcionalidade. Mas o que chama atenção, aí a gente vai conversar um pouquinho mais, é no escopo a longo prazo, nos pacientes que não sofrem essas alterações, né? O paciente que não teve AVC, o paciente que não teve convulsão, mas que teve um quadro leve ou grave de COVID, e que aí a longo prazo vai vir no consultório depois de 4 semanas com dificuldade em memória, atenção, em gravar as coisas, em focar no trabalho, né? Esse é o principal escopo aí dos trabalhos atuais, é tentar estabelecer os pacientes que têm um fator de risco para isso e como você vai investigar e tratá-los a longo prazo, né? Isso é a principal, acho, questão, questão chave que a gente tem tido na ciência e na neurologia atualmente.
eu fiquei muito impressionada quando a gente começou a fazer uma imersão nesse tema, de ter a oportunidade de conversar com você sobre isso, porque me parece, pelo que a gente investigou e pesquisou, que o vírus ele tem uma predileção por determinadas áreas do cérebro. Eu sei que isso é bastante novo, mas assim, afetar regiões importantes do cérebro e essa reserva cognitiva. Esse termo reserva cognitiva, ele me chamou muito a atenção porque eu queria que o nosso internauta e o nosso telespectador entendesse melhor sobre o que é essa reserva, como que essa reserva, como se faz essa reserva ao longo da vida. Mas um trecho da sua resposta também me chamou a atenção, que há pacientes que estão mais vulneráveis a esse tipo de sequela neurológica cognitiva e outros não, ou independente disso, o vírus, dependendo não só do perfil do paciente, mas da gravidade diante, porque cada organismo vai reagir de um modo. A gente está diante do desconhecido, onde mesmo com vacina, primeira ou segunda dose, tem que manter os protocolos, onde mesmo você já tendo sido acometido da Covid, você tem que manter os protocolos. Eu acho incrível a ciência já ter uma vacina. Eu me vacinei agora porque tenho comorbidade esse final de semana e eu passei o tempo inteiro chorando. Que eu acho assim que a ciência foi incrível, que vocês estão sendo incríveis no sentido de ter um olhar muito focado em relação a isso. E aí eu queria saber, depende desse paciente, doutor Rafael, ou não? Ou vai depender do tanto de tempo, como você citou aí, de 3, 4 semanas em estado grave? Eu dividi a resposta em 3, tá? Porque eu você fiz tocou em várias assuntos perguntas, já eu enlouqueci. muitos importantes. Primeiro, eu vou validar sua emoção em receber a vacina, porque a gente aqui no Hospital das Clínicas, acho que fomos os primeiros do Brasil a começar a vacinação, né? Que foi até divulgado no Globo News, a primeira dose da Coronavac, e a gente que é profissional de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo muito importante nesse cuidado. Foi um momento de emoção, acho que para todo mundo mesmo, né? A ciência está aí travando uma batalha, né? Contra esse vírus e tudo que ele afetou aí no nosso cotidiano. Mas, bom, você fez algumas perguntas interessantes e, assim, a primeira, quem são os pacientes mais vulneráveis? Certamente, os pacientes mais vulneráveis a ter esses distúrbios, principalmente na parte cognitiva a longo prazo, né, são os pacientes idosos, os pacientes que têm comorbidades, principalmente comorbidades graves, né? Então, o paciente que já tem uma alteração cardíaca muito importante, ou o paciente que já tinha um quadro de memória previamente à infecção, né? Então, a gente sabe, por exemplo, um paciente que já tem uma doença de Alzheimer, uma doença de Parkinson, mesmo que fases leves, ele pode fazer um degrau, né? Ele pode declinar logo após a infecção do Covid, e às vezes ele não volta ao patamar anterior, né? Ou se volta, ele volta um pouquinho pior, mesmo após quando você segue ele 4, 8 semanas depois. E aí também os pacientes, a gente sabe, os pacientes obesos, né, com peso muito aumentado, também têm tido uma dificuldade maior em relação ao cuidado, e os pacientes também com doenças pulmonares crônicas graves, né, que o paciente já tem uma alteração pulmonar, uma alteração cardíaca, você soma ainda uma infecção, que ela pode ter um comprometimento grave desse sistema, isso pode sobrepor aí uma dificuldade maior, né? Então, acho que esse é o grupo mais vulnerável, vamos dizer assim, com esses fatores. E aí, como prevenir isso, né? Então, primeiro, a gente sabe que esse conceito da reserva cognitiva é um conceito preciso e muito pouco divulgado. Então, acho que vocês fizeram uma pesquisa aí de campo muito interessante, é um termo que a gente usa muito quando a gente estuda as doenças neurodegenerativas, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum. E essa reserva cognitiva, a gente pode dizer, né, que ela já começa no início da vida, né, e vai até o final dela em várias etapas, vamos dividir assim. E aí tem um estudo interessante do Lancet, né, que é uma revista médica que a gente usa bastante do campo científico, que fez um panorama, uma atualização no meio do ano passado, dividindo algumas coisas que podem melhorar a reserva cognitiva ao longo da vida, né? Então, a primeira a gente já sabe
que é escolaridade, né? Quanto mais alta a escolaridade, quantos mais anos de vida você passou estudando ao longo da sua vida, melhor para o cérebro, porque o estudo, o aprendizado de fatos novos, conceitos novos, ele faz parte aí da neurogênese, né? De você criar novos neurônios, novas conexões, né? Isso é muito importante. Segundo, controle de comorbidades, principalmente pressão alta e diabetes. Terceiro, ao longo da vida, né? Principalmente aí na fase mais tardia, manter sempre uma acuidade visual, você enxergar bem, você escutar bem. Isso é bom para o cérebro porque traz mais estímulos. Atividade física, fundamental, né? Então, você manter aquele conceito básico que a gente sempre orienta, de 150 minutos por semana, né? No mínimo, de atividade aeróbica, dividido 3 a 5 vezes por semana, muito importante. Evitar tabagismo, evitar etilismo em excesso, evitar inatividade. Então, não adianta só você fazer atividade física nesse período, mas você passar o dia inteiro sentado na cadeira, né? Então, profissional que ele passa muito tempo sedentário, isso é ruim, né? Então, a gente tem hoje em dia dispositivos, né? Relógio, celular, que mostra o tanto de passos que a gente dá num dia. A gente sabe que uma média aí adequada de 8.000 passos é interessante, né? Você ter ao longo da vida. Então, são medidas gerais, né? Tem também estudos que mostram que, às vezes, poluição em excesso também pode diminuir a reserva cognitiva, mas isso é difícil, né? A gente não vai pedir para um paciente mudar, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, você vai mudar de São Paulo para você Se quiser evitar vir para isso. cá, pode vir. Aqui é menos ruim. Tem um peso pequeno, né? Mas às vezes em conjunto com os outros fatores, que a gente fala, os fatores ambientais são fundamentais nisso. Então, acho que assim, são medidas gerais que a gente tem que tomar, igual eu disse, né, ao longo da vida para evitar, né, que você tenha um distúrbio cognitivo. Isso também serve para outras coisas, né? Tudo isso que eu falei, ele serve para evitar AVC, infarto, né? Então, claro, o bom cuidado em saúde, ele vai refletir em todos os órgãos. E aí, nessa fase aguda, né, de uma pandemia, a gente sabe que quem tem o melhor cuidado em saúde, né, e tem essa preocupação ao longo da vida, em geral vai surfar a onda por cima. Não que ela não deva ter o cuidado, né, mas assim, ela deve ter a preocupação, mas a gente sabe que essas pessoas, se adquirirem o Covid, em geral, não vão ter uma forma grave, né, em geral, e a longo prazo vão ter um menor sofrimento em relação a esses distúrbios cognitivos, né? Provavelmente é o que a gente vai ver, né? Lhe ouvindo falar, são tantas as vulnerabilidades, porque eu acho que é quase impossível alguém não estar. É claro que existem, né? Os que estão fora desse grupo, mas assim, o vírus chegar e encontrar uma pessoa totalmente saudável que vai ter esse problema de sequelas na área neurológica cognitiva. Então, assim, a maioria de nós está sujeito a isso quando se adquirir realmente, se adquirir não, né? Se pegar realmente a Covid, o coronavírus, né? Então, é a maioria. E a outra coisa é que não existem casos, por exemplo, de pessoas que são aparentemente, eu sei que a aparência do saudável, ele é algo que veio à tona, a gente achava que era saudável e não era. A própria neurologia traz isso com uma clareza e com uma honestidade que é incrível. Então, assim, pessoas que malham, que são atletas, que estavam com todas as taxas em dias, que não fumavam, não bebiam, de repente está com Covid, de repente essa pessoa nem resiste, ou então esse vírus ele encontra uma forma de deixar aquela área do cérebro que ele tem predileção vulnerável. Isso acontece, talvez seja mais raro, mas é possível de acontecer. Não, doutor Rafael? Correto. A gente sabe que um conceito base da medicina é que medicina não é matemática, né? Então vai ter esse grupo, né, de pacientes saudáveis que, infelizmente, também vão sofrer, né? Tudo isso que eu falei, a gente sabe é para reduzir danos, né? Para reduzir a chance. Sim. Mas, infelizmente, até pessoas por questão genética, né, eles podem ter essa consequência. Só queria fazer uma ressalva, assim, em relação, que eu não respondi, né, o terceiro pilar, em relação à infectividade do vírus no sistema nervoso central, né? A gente sabe hoje que, claro, alguns pacientes a gente teve a visualização do vírus, mas a maioria dos pacientes, né, que foram feitos estudos com
análise patológica pós-mortem, né? Que é aquele estudo de necrópsia, depois você avaliar no microscópio, a maioria dos pacientes não foi achado o vírus no cérebro e nem na substância branca, nem no córtex, né? Mas aí você me pergunta, esses estudos, igual você bem viu, né, com alteração em região frontal, parietal, né, temporal, são regiões do cérebro acometidas de forma indireta, né? Esse estudo que você está comentando é um estudo que mostrou a análise do PET, que é um exame bem moderno que ele mensura o metabolismo do cérebro nessas regiões. E foi visto que o metabolismo estava reduzido, mas a gente sabe, né, aí de estudo antigo, né, que estudos, por exemplo, de pacientes com sepse grave, aqueles pacientes que têm uma pneumonia muito grave, ou uma infecção abdominal renal muito grave, quando você avalia esses pacientes depois de 90 dias ou até um ano, eles podem também ter um distúrbio cognitivo. E o COVID, como o paciente nas formas principalmente moderadas e graves, eles ficam 10, 20 dias às vezes na UTI, então o cérebro ele pode sofrer de maneira indireta. A gente sabe que o COVID ele inflama muito o sangue, né? É um vírus novo, então o nosso sistema imune ele não sabe lidar bem com ele, né? A gripe já tem há muito tempo, né? Então, de forma cruzada, mesmo tendo diferentes cepas do influenza, o nosso sistema imune já está um pouco acostumado. A gente vacina com ele. O COVID é uma forma nova, né? Então, a inflamação dele é muito importante. E claro, mas tem esse mecanismo que você disse, neurotrópico. Que é isso? A gente sabe que muitos pacientes com COVID perdem o olfato e o paladar, mas na maioria das vezes de forma, né, transitória, eles recuperam isso, porque o vírus ele tem a predileção, a gente já tinha visto isso desde o coronavírus 1, de ascender, né, pelos ramos olfativos do nervo craniano do bulbo olfatório, né? Então a gente sabe que isso é uma possibilidade, mas isso é a minoria. A gente tem visto raríssimos casos de meningite ou mesmo de encefalite, que a gente chama, o que que é isso? De alterações neurológicas diretamente causadas pelo vírus no cérebro, né? Isso pode acontecer, mas isso é minoria. Estou fazendo essa ressalva porque muitas pessoas me procuram com medo, né? Com muito receio dessa invasão do vírus no cérebro. Isso acontece, mas na minoria dos casos. Na maioria dos casos eu digo assim, um termo mais brando, né? Mais fácil de entender. O cérebro ele está sendo vítima de uma infecção sistêmica grave, Sim. né? O que não é menos importante, mas é algo que vai ter que ser avaliado, né, prospectivamente, de forma longitudinal ao longo do tempo. E aí tem o nosso estudo lá do HC, que eu estou participando, que é exatamente para ver isso, no longo prazo, né, desde os pacientes de maio do ano passado, estou seguindo eles para ver como eles vão ficar, né, no período aí de 1 ano, 2 anos. Porque você tem razão em relação a fazer essas ressalvas, porque, na verdade, vocês estão estudando, né? Não só a área da neurologia, mas todos os médicos, os cientistas, está todo mundo olhando para isso. O fato é que a imensa maioria, eu arriscaria dizer, pelas pessoas que eu conheço, elas não ficam 100%, pelo menos de cara. Alguma coisa fica afetado mesmo quando recupera, o paladar, o olfato, não fica 100%, né? E isso é algo que talvez a gente tenha que ter outros paliativos e outros tratamentos para tratar disso, porque eu tenho certeza que vocês também estão de olho não só em alertar as pessoas sobre isso, no sentido de prevenção, mas também de pesquisar em tratamentos. O fato é que nós não éramos e não somos muito atentos à área da cognição. A gente não repara muito na questão da cognição. Do jeito que tem deficiência física, deficiência em outras áreas, a deficiência cognitiva, ela tem avançado sobre as pessoas, né? Porque exatamente a gente não é educado a cuidar disso, né? A ser preditivo. A própria medicina, ela está descobrindo a predição. Claro que uns muito mais adiantados, outros lá atrás, outros ainda nem sabem do que se trata, mas assim, a predição é incrível. E na área da neurologia, a área de cognição, ela é realmente incrível. Eu até ia aproveitar para perguntar, essa é uma oportunidade que, de certa forma, acelerou as pesquisas em relação a Alzheimer, por exemplo, e outras doenças no campo da neurologia cognitiva, mais graves ou menos graves? Vocês estão atentos a fazer esses cruzamentos todos de dados, doutor Rafael?
Com certeza, uma pergunta muito inteligente, porque uma das possibilidades é que o COVID, por todo esse mecanismo inflamatório, né, a gente sabe que o Alzheimer, ele tem também, ele compartilha, além da questão genética, vários outros mecanismos que podem desencadeá-lo. E a parte inflamatória imunológica está entre esse grupo. Então, o que a gente tem tentado ver, né, é se o COVID ele pode, de alguma forma, acelerar, né, um paciente que às vezes ainda não tinha manifestado os sintomas da doença de Alzheimer, que ele possa manifestar de forma mais rápida ou mais precocemente, porque a gente sabe que na doença de Alzheimer, que é uma das doenças mais estudadas do mundo, né? Então, maior aporte financeiro, inclusive, para se descobrir o tratamento, que a gente sabe que hoje é muito ineficaz. Mas a gente sabe que, às vezes, as patologias que acometem o cérebro na doença de Alzheimer começam até 20 anos antes do início dos sintomas, né? Então, uma das possibilidades é, será que o COVID acelera isso? Então, o COVID, ele tem possibilitado a gente, né, expandir o conhecimento neurológico, principalmente dessa área cognitiva, igual você mesmo disse. Inclusive, tem artigo do New York Times, né, que, claro, não é uma revista, né, médica, mas que chamou a atenção de um grande jornal americano, né, com o termo que eles utilizaram até de brain fog, né, que os pacientes nos Estados Unidos falando que depois do COVID, 4, 5 semanas ficavam meio enevoados, né, é um termo leigo, mas ele justifica bastante o que eles sentem, né. Eu tive COVID, eu não tive sintomas, mas vários colegas, como sabem que eu estou pesquisando isso, né, vêm falar comigo, é uma queixa que eu tenho visto no consultório, né, falar que está mais lentificado, está mais desatento, ou uma coisa mais subjetiva, igual você mesmo disse, né, de falar, eu não estou igual eu era, né, não estou conseguindo focar, não estou conseguindo ter energia no meu dia a dia, né, para conseguir fazer minhas atividades igual eu fazia, ou fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né, então acho que assim, o Covid tem sido uma oportunidade para nós médicos, né, e que trabalhamos com ciência, junto, né, com a prática clínica, assim, primeiro ter humildade de estar frente a algo que a gente desconhece, mas segundo, ter uma gana, né, ter uma vontade de aprender com isso, né, e aí também possibilitar aos pacientes formas de tratamento. A gente sabe que o COVID ainda não tem uma pílula, um remédio, né, tem a vacina que previne, mas depois que o paciente adquire a infecção, que ainda não tem um tratamento específico. Então, no Hospital das Clínicas, a gente tem visto assim, os pacientes que têm um declínio cognitivo, né, que a gente documenta que ele tem a queixa, você faz o exame, realmente está alterado, a gente tem propiciado um grupo pequeno, claro, porque é um escopo de tratamento, mas uma reabilitação cognitiva. O que é isso? Um grupo de neuropsicólogos do Hospital das Clínicas fazem 6 a 8 sessões, né, que duram mais ou menos 1 hora e meia, então é um tratamento prolongado, como se fosse uma ginástica para o cérebro, né? Dando dicas, fazendo trabalhos, exercícios para tentar voltar, né, o paciente a ter aquele desempenho cognitivo que agora ele tinha, né, pré-infecção, né? Mas é claro, isso ainda não está Imagino. fundamentado, não está provado que funciona, mas é um dos ramos do nosso estudo lá, é ver isso. Se é uma forma de tratamento para os pacientes que têm essa queixa que é tão avassaladora. E o Hospital das Clínicas de São Paulo é assim, é um celeiro, né? Quer dizer, vocês trabalham de forma muito colaborativa, inclusive internacionalmente, né? Você mesmo faz parte da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Americana de Neurologia. Então, eu acho que a ciência hoje, isso trouxe, se vocês já eram colaborativos da ciência, da medicina, agora muito mais, né? Quer dizer assim, quem já apostava na medicina, em recursos, de algum modo, sabe agora da validade. E eu, sinceramente, eu sou muito otimista. Eu acho que, sim, muitas perdas lamentáveis, assim, não tem nem como calcular isso, mas muitos ganhos, porque eu acho assim que definitivamente o mundo estava precisando de novas perguntas, né? E a gente está diante de um cenário que todo mundo saiu da zona de conforto. Né? A medicina em si, as tecnologias aliadas ao trabalho de vocês, o nosso cérebro, que é essa caixa de comando das coisas todas, ele está no centro das questões, né? Não só de quem vai resolver, mas de quem está sendo acometido. Eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada por neurologia. Você sabe que eu tenho fotos na minha casa, grandes, de ressonância magnética do meu cérebro.
porque Olha a primeira só. vez que eu fiz, eu fiquei tão impressionada. Eu falei assim, cara, o artista plástico, a assinatura aí é Deus, porque parecem árvores ou um balé, e é uma coisa tão fantástica, e eu mantenho no meu quadro clínico, a gente tem sempre que ter um advogado, um contador, um grande amigo, eu tenho sempre um neurologista, entre o clínico, entre outros, né, que a gente consulta. E o meu neurologista é um amigo querido, doutor Daniel França, uma referência no nosso estado, é um cara que... nós temos muitos acidentes de moto, né, no Brasil, e ele é um cara que está muito focado nisso, inclusive voltado para a tecnologia. E eu estava conversando com ele, eu falei, mas o meu cérebro, eu uso muito o meu cérebro, doutor Daniel. Ele disse, você usa, mas o cérebro envelhece, mesmo você usando. Porque tem aqueles mitos, não é, doutor Rafael, em relação a... se você lê palavra cruzada, se você aprender um outro idioma, e a gente fica achando que é um dever de casa simples de fazer e que você começa a fazer palavra cruzada e aprender um novo idioma e você não vai ter Alzheimer nunca. E quando, na verdade, você nos disse claramente que é uma jornada, né, de manter esse cérebro, essa cognição ativa, né? É muito importante isso, né? Você manter aprendizados diferentes ao longo da vida, né? Mas não é assim, vou aprender inglês agora, não vou ter Alzheimer. Não é isso, Se né? fosse, eu ia aprender Inclusive, todas as línguas. exato, né? A gente vê, às vezes, paciente poliglota, né? Assim, 6, 7 línguas e que desenvolve um distúrbio Sim. cognitivo, inclusive da área da linguagem, né? Mas, assim, o que a gente vê em contrapartida é que, em geral, né, quem se previne, quem tem essas atitudes ao longo da vida, vai ter essa questão da reserva cognitiva, vai ter um menor risco, ou quando apresentar o problema, vai ter estratégias melhores, né, para lidar com todos esses sintomas, né? Então, às vezes o paciente, ele vai falar até em outra língua, né? A gente vê casos bem icônicos. E é fundamental essa parceria mundial, né, assim, que você disse, a ciência está se unindo. Inclusive, uma coisa interessantíssima é que, assim, os artigos, né, as revistas, às vezes, internacionais, quando você vai ler um artigo, você tem que pagar para acessar, se você não for assinante daquela revista. Mas, desde o início da pandemia, foi instituído que todos os artigos relacionados à Covid são de acesso gratuito para a comunidade científica, né? Então, isso é indispensável, porque a gente que está num país, né, em desenvolvimento, ou quem está em país subdesenvolvido, é muito difícil você arcar com o custo de um artigo internacional, que o preço é em dólar, em euro, né? Fica muito pesado, né? Então, pelo menos nesse aspecto, está havendo uma democratização do estudo em relação a essa área, né? Não fica um grupo, né, de privilegiados importantes, claro, mas assim, que abre para todo mundo. Eu sou dessas que eu abro a Time e eu boto neurologia, eu boto cognição, eu boto tecnologia, serviço da vida. Fico vendo quais são as capas da Science, da Lança, todas as revistas do mundo, porque eu acho que abriu a janela para o mundo, assim, sabe? Eu acho que como jornalista também a gente tem que estar informado, para ser também essa voz de boas notícias, né? E a pesquisa, sou muito fã. Eu chorei o tempo todo na minha vacina. Você já vacinou, né? Ou não? Já, eu vacinei quando ficou disponível na primeira por causa da área médica, né? Dos essenciais, né? Da essencialidade. Quem está lidando, né, no Hospital das Clínicas de frente, foi bem rápido. Foi bem organizado, foi bonito, muito assim. Foi muito bom. Cheguei lá em 5 minutos fui vacinado. Aqui também foi bem organizado, porque está sendo bem organizado, bem impressionante. Falta vacina, né? Mas, enfim, eu fico até preocupada, porque a Pfizer, por exemplo, 3 semanas, tanto a OMS como o próprio laboratório da Pfizer dizem 3 semanas. E em países pobres como o nosso, está sendo de 3 meses, porque há uma controvérsia de uma pesquisa que diz que pode ser dado com 3 meses, ela só baixa a eficácia para 78%. E hoje um colega meu de redação, o Montoril, me falava que disse que não, quanto mais tempo demora para você tomar a segunda dose, mais eficaz fica a vacina. Que tanta informação. Isso aí que você está falando são as controvérsias, né? Que realmente a gente não sabe, na verdade. Não sabe. Os estudos são muito heterogêneos, né? Então não tem uma resposta muito fundamentada. Mas eu acho ok, assim, 3 meses. Toma a vacina. O importante é tomar a vacina e não esquecer da segunda dose. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, foi ótima. Se você tiver novidades, você já é nosso contato agora, entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com um médico tão atualizado, tão comprometido, tão honesto e tão
tão bem relacionado, né? E com tantas qualificações que com certeza estão colaborando aí nesse fronte. E obrigada por estar atento à cognição do nosso cérebro. Estamos precisando. Eu agradeço muito a oportunidade. Falar sobre ciência, neurologia e cognição para mim é sempre um prazer. E você está muito atualizada, né? Acho que isso é importante para a gente divulgar de forma leiga para a comunidade a importância de um assunto tão relevante, né, nesses últimos meses. Sem dúvida. Obrigada, doutor Rafael. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Falei para vocês que a entrevista seria maravilhosa, né? Desde cedo